Irmão, deixa eu começar a fazer uma pergunta muito forte, muito séria. Quem somos nós para julgar se alguém é crente ou não? Essa é a pergunta. Quem somos nós para julgar se alguém é crente ou não? Essa é a pergunta que precisa de uma resposta. Será que nós temos poder? Temos essa autoridade? Temos essa sabedoria? Temos esse discernimento para julgar se alguém é crente ou não? O pastor Anderson Silva, lá de Brasília, ele explica que numa entrevista com um abusador, pedófilo, ele relatou que esse abusador, esse homem, ele relatou que as igrejas são os lugares mais fáceis para eles agirem. Por quê? Porque você diz que é crente e isso basta. Você diz que é crente, eles te aceitam como crente, você começa a falar o crentez e está tudo certo. Logo você está acolhido no meio dos crentes, logo eles estão confiando em você, logo eles estão convidando você para suas casas, logo eles estão deixando você à vontade, dando liberdade para você. Segundo ele, as igrejas é o lugar mais fácil para esse tipo de homem agir. Irmãos, vamos entender uma coisa. Uma vez que a salvação é pela graça de Deus, qualquer pessoa pode ser salva, por pior que sejam os seus pecados, não é verdade? Qualquer pessoa pode ser salva, porque é pela graça. E uma vez que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, qualquer pessoa que crer será salva. É Deus quem garante isso em sua palavra. Para aquele que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus diz isso. Qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo é salva. A exigência é essa. Podemos acrescentar o arrependimento? Também. A Bíblia também fala do arrependimento. E como nós podemos saber quem são os salvos? Como sabemos se alguém foi salvo ou não? Se alguém é crente de verdade ou não? Como a gente sabe se a pessoa que chegou na igreja há um tempo, fez uma decisão de fé pública, já está um tempo frequentando, como nós sabemos se ela realmente é salva ou não? A princípio não temos como saber, não é? Se alguém realmente creu em Cristo e recebeu a salvação. Porque nós não podemos ver o coração de ninguém, meus irmãos. Podemos. Paulo afirma que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O que nós temos? Nós temos o testemunho falado da pessoa, o testemunho às vezes escrito. É o testemunho ou o testemunho público, profissão de fé, meus irmãos. Então basta alguém afirmar que é crente e é suficiente? Nós temos que aceitar a sua palavra sem julgamento? É isso? Temos que aceitá-la no seio da igreja sem restrições? E se a pessoa estiver mentindo? Se a pessoa estiver nos enganando? E se a pessoa estiver se enganando? Agora é o outro lado da moeda. Não é uma pessoa mal intencionada, mas uma pessoa que pensa que é crente, que é salva, mas não é ainda. Repetindo a pergunta, meus irmãos, devemos aceitar que alguém é salvo apenas com base no seu testemunho falado? Só porque alguém diz que é salvo devemos acreditar, já que não podemos ver o coração, e uma vez que a salvação é somente pela fé?
Ou devemos esperar pelas evidências, pelas provas, pelos frutos de conversão, antes de acreditarmos na sua salvação? Bom, a resposta não é tão simples. Fala, não, nós temos que aceitar e acreditar. Ok? Bom, não vou discutir com você. Não, nós devemos esperar as evidências, as provas, os frutos. Bom, eu não vou discutir com você. É que daí você me lembra que só que os frutos podem levar tempo. A mudança vem com o tempo, é verdade, eu concordo com você. E aí, é um argumento forte esse, não é? Difícil uma pessoa que se converteu, uma mudança na hora, que você já vê aquela transformação de vida. Difícil isso, é raro. Irmãos, como eu disse, a resposta não é tão simples, mas a Bíblia nos dá alguns auxílios para a gente pensar um pouquinho. A pessoa apareceu e diz que é crente. Uma pessoa surgiu em nossa vida e diz que é crente. Ou a pessoa, há muito tempo que a gente conhece ela e ela diz que é crente. Ou tem pessoas que afirmam que ele é crente. E aí? E aí? Só que ela não frequenta mais a igreja. Tá bom. Normal. Muitos crentes ficam sem frequentar a igreja no tempo. Normal, irmãos, normal, muitos de nós já passamos por isso. A pessoa ela é crente há muito tempo, só que ela saiu da igreja e andou aprontando umas coisas aí fora. E aí? Bom, todo mundo é, irmão. A pessoa sai da igreja e dá umas cabeçadas às vezes. Ok, vai dizer que a pessoa não é crente? Irmãos, quem somos nós para julgar se alguém é crente ou não? Só que se a pessoa saiu da igreja, ou pior ainda, está na igreja, mas está vivendo uma vida de pecado, está vivendo uma vida que escandaliza o Evangelho de Cristo, a Bíblia fala de arrependimento de pecado. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente, não é? Metanoia, mudou a mente. Ela achava certo fazer aquilo, agora ela não acha mais. Isso é arrependimento, ok? A Bíblia fala de conversão. Conversão. O que é conversão? Quem está dirigindo, conversão é o quê? Você está indo para lá, conversão à direita, esquerda, você vira esquerda. Conversão à direita, você vira direita, né? Conversão é mudança de direção. Sua vida estava indo para cá, aí há uma conversão, uma mudança de direção. Agora a sua vida vai para cá ou para lá. A sua vida vai em direção a Cristo. A sua vida estava indo em direção ao pecado, ao inferno. Agora a sua vida está indo em direção a Cristo Jesus. Isso é conversão. A Bíblia fala de novo nascimento. O que é novo nascimento? Uma nova vida. É uma nova vida. Você olha para a pessoa, ela é uma nova pessoa. Ou outra expressão que Paulo usa é uma nova criatura. Se alguém está escrito em Cristo, nova criatura é. A Bíblia fala isso. Ela não é mais a mesma. A Bíblia fala sobre ser habitação do Espírito Santo. A pessoa que recebe a Cristo como Salvador, ela passa a ser habitação do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro dela. Não pode ser mais a mesma coisa. A Bíblia fala sobre ser parte, sobre ser membro do corpo de Cristo, da igreja. A pessoa que antes vivia no boteco, na boate, não sei o que, agora ela tem um novo endereço. Ela quer estar junto com esse povo, ela é parte desse povo. A Bíblia fala sobre ser um com Cristo. Estar em Cristo é a expressão que a Bíblia usa. Se alguém está em Cristo. A Bíblia fala sobre santidade de vida. A Bíblia fala sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. A Bíblia fala sobre não viver na prática do pecado.
Olha quantos sinais que ela nos dá para saber se uma pessoa é crente ou não. A Bíblia fala que nem todo que chama Jesus de Senhor é realmente salvo. Não é Mateus 7 que diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia fala sobre a importância do autoexame da fé. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se está na fé. Então a pessoa faz um autoexame para ver se ela não está se enganando, achando que já é convertida quando não é. Olha a seriedade disso. Olha a importância disso. A pessoa ela faz esse autoexame e ela diz, poxa, eu professo uma coisa, mas a minha vida está fazendo outra. Eu estou indo para outra direção. Então eu volto à pergunta: quem somos nós para julgar se alguém é crente ou não? Quem somos nós para julgar se alguém é crente ou não? Agora abre a sua Bíblia para 1 João. 1 João capítulo 3. Primeira João capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 4, a palavra de Deus, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. E aí chega o verso 7, olha que interessante. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos buscar Deus em oração? Amado Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, nós queremos pedir do Senhor a Tua direção, a Tua força e a Tua graça. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos do discernimento que a Tua palavra nos dá. Pedimos que o Senhor nos ajude, que nos dê graça, Senhor, para entendermos a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pastor, aqui está dizendo então que quem peca não é crente? É o que está dizendo aqui? Se for, nós estamos lascados. Começando por mim. Se você voltar a uma página, o capítulo 1, verso 10, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, nós temos pecados. O verso 10 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Opa, então nós como crentes ainda pecamos. Nós sabemos isso pela palavra de Deus e pela nossa experiência diária. Nós pecamos de propósito, que nós queremos ofender a Deus, nós queremos blasfemar, queremos, né? Não, nós não queremos pecar, mas nós pecamos. Paulo fala da luta da carne contra o espírito. Ele fala assim sobre aquele que vive na prática do pecado.
Irmãos, João ele aborda a questão como distinguirmos um cristão genuíno de um falso cristão. E a resposta de João é pela vida da pessoa, pelo andar em santidade ou andar em pecado. Simples assim, é a resposta que ele dá nesse texto. E por que será que João trouxe esse tema em sua carta, irmãos? Porque entre os vários assuntos que ele aborda na sua carta, ele vem falar sobre isso. Porque na sua época já existiam pessoas mal intencionadas, irmãos. Pessoas mal intencionadas misturadas entre os cristãos. Olha só. Pessoas, presta atenção, irmãos. Pessoas que se aproveitavam da bondade, que se aproveitavam do amor, da caridade, da generosidade, do acolhimento, da simplicidade dos irmãos. Elas se faziam de coitadinhas, de não sei o que, contavam uma história, e quando vê ela estava no meio do povo de Deus. Estava lá e o povo de Deus, que é um povo amoroso, ajudando, contribuindo, servindo e etc. E a pessoa mal intencionada, fazendo eles de bobos, roubando, enganando. Pessoas que se aproveitavam da ingenuidade, da falta de malícia, da falta de desconfiança do povo de Deus. Porque quando você cria os seus filhos, quando no seu lar não há palavrão, não há maldade, não há safadeza, não há essas coisas, piadas sujas, maliciosas e tudo mais, os seus filhos, a sua família cresce num ambiente sem malícia, sem maldade. Mas quem cresce no meio da malandragem é malandro, é esperto, não cai nos golpes, não cai nas conversas, é ou não é? É mais ligado, porque ele convive com aquilo, ele pratica aquilo. E muitos crentes já faziam isso já no primeiro século. Falsos crentes se aproveitavam da ingenuidade e da bondade dos irmãos e os exploravam, e os roubavam, os enganavam. Afinal, a salvação era e é pela fé, somente. E qualquer um pode alegar que creu. Qualquer um alegava que creu. Tá bom, então. E assim muitos joios se introduziram no meio do trigo. Irmãos, muitos falsos cristãos causaram estragos à igreja, mau testemunho, escândalos. E João quer alertá-los. Lê de novo o começo do verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não vos deixeis enganar por ninguém. O que ele está dizendo aqui? Que naquela época, irmãos, haviam enganadores. Se ele fala não vos deixeis enganar por ninguém, é porque haviam enganadores. Haviam lobos disfarçados de ovelhas, agentes de Satanás, filhos do diabo, é o que fala o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. São manifestos. O que é manifestos, irmãos? Revelados, expostos. Não é algo porque o nosso pensamento é o que? Não, a gente não tem como saber. É isso que a gente pensa. Não tem como saber. Não tem como saber. A gente não olha o coração, a gente acha uma coisa, chega a conclusão errada. Eu sei que a gente tira a conclusão errada. É verdade. A gente mais tira a conclusão errada do que certa. A gente mais faz mau julgamento do que certo. Isso é verdade. Mas ele usa a palavra manifesto aqui. Ele fala, nisso são manifestos, nisso são descobertos, nisso são revelados. Nisso cai a máscara de quem é filho de Deus e de quem é filho do diabo. E gente, é João que está falando. Eu até estudar esse texto, eu tinha uma visão um pouco mais cautelosa. Mas João está dizendo manifestos. Ele diz, não deixem que vos enganem. Observem, fiquem atentos. Não vos deixem enganar. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Os filhos de Deus pecam ainda, mas eles não vivem na prática. João está nos alertando que há uma diferença entre pecar, que todos pecamos, e viver na prática do pecado. Veja que ele repete isso no verso 4, vamos ler. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
ó, pratica o pecado. O verso 5, ele diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Verso 8, não, era o 5, não, era o 6, eu não tenho errado, é o 6, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, ó, viver pecando. Verso 8, pula lá para o 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, esse não pode viver pecando. Verso 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ele fala sobre a prática, sobre um viver naquilo. Irmãos, não é um... A gente pensa assim, não, eu sou crente, eu também peco, então a vida do cristão é um eterno, sabe o quê? Deus, sinto muito, Deus, foi mal, Deus, de novo. Não, a busca do crente é uma busca por santidade, de viver em santidade. A luta dele é pela santidade. Não é que ele vive como qualquer um e de vez em quando ele tem um ato de bondade. Oh, olha que legal. Oi, fui na igreja hoje. Oi, dei o dízimo. Oi, cumprimentei o irmão. Ajudei a vizinha a tirar o lixo ali que estava pesado para ela. Uau, quanto amor. Isso aí o mundo faz. Irmãos, atos de bondade as pessoas de fora também fazem. O crente, ele anda em santidade, mas ainda assim cai, tropeça. Ele não vive na prática do pecado. Irmãos, de novo, João diz: irmãos, não vos deixem enganar, não se deixem ser enganados. Esse papo de não podemos julgar, claro que podemos, é claro que podemos e devemos. Parem de ser ingênuos, presas fáceis. Existem pessoas enganadoras, pessoas cruéis, abusadores. Sabe o que é homens abusadores? Safados, sem vergonhas, que destrói a igreja, destrói o nome de Cristo. Homens pilantras, homens sem caráter, sem moral, inescrupulosos, sujos, baixos, corruptos. Mas a gente não pode julgar, irmão. Ele fez aquilo, ele caiu. Não caiu. Ele está na prática do pecado. O terceiro caso já. Mas a carne é fraca. Gente, parece que a igreja de Cristo pede para ser chamada de boba, de tonta, de tapada, para colocar um vigarista, um sem vergonha, um pilantra, um safado no meio dela, e está tudo bem. João está dizendo, irmãos, meus irmãos, não deixem enganar. O que é enganar? É nos fazer de besta, é nos tapear. Irmãos, Judas fala sobre os infiltrados, lá no livro de Judas, no verso 4. Paulo, ele fala dos falsos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 5, dos falsos apóstolos. Jesus ordena ficarmos alertas, ele diz: vigiai, fiquem atentos, fiquem de olhos, bem abertos. Irmãos, o que o lobo faz com as ovelhas? Carinho. Eles brincam juntos, amiguinhos. O lobo despedaça a ovelha, o lobo dispersa o rebanho. João diz: todo aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Crentes, criminosos, não tem que chamar de crente ainda, porque um dia fez uma decisão. Gente, criminoso, um crente não é um criminoso, sabia? Tem crente criminoso, eu conheço crente criminoso, safado, sem vergonha, mas não pode falar que não é crente, pastor, por causa do Espírito Santo. Então, mas quem inspirou isso aqui? Quem me der essa resposta, fala para mim, quem inspirou isso aqui? Não foi o Espírito Santo? Precisamos ser sábios, irmão.
ser coerentes, ser cautelosos e prudentes. Aceitamos o testemunho de fé de alguém, mas não fechamos os nossos olhos. Temos foto do batismo, mas a gente não fecha o olho. Não fecha o olho, irmão. Aceitamos o testemunho de fé e observamos o testemunho de vida. Não é? Ou a habitação do Espírito Santo é temporária? É só quando está o fogo ali da conversão? Não é para sempre? A salvação não é para sempre? A nova vida não é para sempre? A nova criatura não é para sempre? O lavar regenerador do Espírito Santo não é para sempre? Como que de repente a árvore, que diz que é uma nova árvore, começou a produzir frutos ruins? É porque ela nunca foi uma árvore boa, irmãos. Irmãos, as pessoas do mundo também fazem coisas boas. Como eu falei, tem pessoas do mundo que às vezes fazem certas coisas que a gente tem até inveja. Como eles são bondosos, generosos. Mas o crente tem o Espírito Santo. O crente é um com Cristo. Então, uma coisa é a crente errar e pecar e cair. Outra coisa é a pessoa que se diz crente e de repente a vida dela se toma um rumo ali e fala: e aí? A pessoa chegar a um ponto de virar um criminoso. Irmãos, eu sei. A pessoa se converte, diz que se converte, nós aceitamos o seu testemunho, observamos a sua vida, entendo? Irmãos, os frutos de certas árvores demoram muitos anos para aparecer, não é verdade? Tem árvore que ela só vai dar fruto depois que ela está grande, depois de muito tempo, depois de muitos anos, mas uma hora esses frutos aparecem. A pessoa diz que é crente, tá bom, irmão. Então vou te chamar de irmão, seja bem-vindo, mas meu olho vai ficar aberto. Observar, ser cauteloso, dar tempo ao tempo. É assim que funciona. Irmãos, nós temos medo de apontar o dedo para alguém e falar: aquela ali não é crente, aquela ali não é um dos nossos. Nós temos medo de fazer isso, medo de estar errado. Aí eu te pergunto, então, do que adianta João 3, do 7 ao 10? Não, do que adianta? Assim, em que nos ajuda esse texto, então? Por que João se deu ao trabalho de escrever esse texto, de falar: olha, o crente ele não vive na prática do pecado, o crente ele não vive pecando. Ele mesmo diz que o crente peca, no capítulo 1. E até o comecinho do capítulo 2, ele admite que o crente peca. Mas depois ele fala que o crente não vive na prática do pecado. A vida com o crente é uma vida de santidade. Faz muitos anos, muitos anos. Nossa, gente, que coisa feia. Vai ser assim até o final da vida. Vai ter altos e baixos? Vai. Mas lê de novo. Lê de novo. Verso 7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele está dizendo, irmãos, a pessoa que pratica o pecado. Veja, se ele estivesse falando aqui das pessoas do mundo, gente, mas todo mundo sabe que as pessoas do mundo já são do diabo. Elas estão no reino das trevas. Por que João teria trabalho de escrever isso? Por que ele ia ter o trabalho de falar: não vos deixeis enganar por ninguém? Se ele estivesse se referindo às pessoas do mundo. Por que ele teria o trabalho de dizer: olha, é nisso que se revela, que se mostra quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? Para que ele se daria o trabalho de escrever esse texto, irmão? Irmãos, para que serve esse texto? Se nós não podemos julgar se alguém é crente ou não. Esse texto diz que sim. Esse texto diz que sim. Ele não está dizendo que alguém caiu, aquele ali não é crente, por isso que caiu. Não.
Ele está dizendo pelo viver da pessoa. Algo que envolve atenção, observação, algo que envolve tempo, envolve oração. Deus me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá prudência, testemunhas. Irmão, você viu? Está sabendo disso? Aí você sabe. Mas se você, só que é assim, você não vai tratar e nem vai querer ajudar quem você acha que é saudável, não é? Você está vendo que o seu esposo ele vive na prática do pecado, mas ele fez uma decisão há 20 anos atrás. Legal, está na prática do que você está vendo. E como você acha que ele é crente, você não vai oferecer o remédio para ele. Ele está doente com a doença do pecado, para que eu vou dar um remédio se ele está curado? Ele não tem nada. Se isso for verdade, irmão, pode rabiscar essa parte aqui, da sua Bíblia. É besteira. Tá bom? Fez um testemunho de vida uma vez, está tudo certo. Tomou uma decisão, está tudo certo. Assunto encerrado. Foi até batizado, olha que bonito. É bonito. Irmãos, Judas ouviu todos os sermões de Jesus. 3 anos e meio comigo. Pense nisso. 3 anos e meio com Jesus. E aí ele se revelou no final. Porque uma hora o fruto aparece. E Jesus disse que o fruto serve para quê? Para a gente conhecer a árvore. Então, por mais que seja difícil para mim admitir, como eu disse, eu tinha até um conceito diferente antes de estudar esse texto. A pergunta é: quem somos nós para julgar se alguém é crente ou não? Nós somos filhos de Deus com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ela é o nosso critério. Ela nos diz que alguém é crente ou não. Pai, obrigado pela tua palavra, nós damos graças, agradecemos em nome de Jesus. Amém.